Você já fez uma aula de yoga? Está querendo fazer aulas online e não sabe por onde começar, como se preparar para uma aula? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu darei dicas valiosas para você conseguir fazer tranquilamente aulas em vídeo aqui comigo. Com essas dicas de preparação, suas aulas vão fluir muito mais e você aproveitará ao máximo os benefícios da nossa prática. Então vem comigo! Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Yoga para Viver Bem, o canal onde eu ensino técnicas e conceitos do yoga para você usar no seu dia a dia, ter uma vida mais equilibrada, com mais saúde, vitalidade. E aqui nós também fazemos reflexões, falamos de autoconhecimento e evolução. Fora tudo isso, você também encontra aulas de Prakriti Yoga, aulas completas. E são aulas que você pode fazer aí da sua casa, mas é muito importante que você veja esse vídeo, que é um vídeo de preparação para essas aulas. Nesse vídeo eu darei várias dicas valiosas para você se preparar e assim as suas aulas vão fluir muito mais. Algumas dicas até podem parecer bem simples, mas muitas vezes a gente não percebe e aí quando você está fazendo a aula você vê que aquilo acaba te atrapalhando. Então é bem importante prestar atenção em cada uma das dicas, pois elas vão fazer realmente bastante diferença na sua prática. O primeiro passo é você preparar o ambiente. Você precisa de um ambiente que você tenha espaço para se movimentar. Você tem que considerar que você vai ficar de pé, que você vai subir, esticar bem os braços lá em cima, você vai abrir os braços, você vai deitar no chão, então você precisa também ter espaço para se esticar. Então, prepare esse espaço. Se você não tem um ambiente com tanto espaço, afaste um pouquinho móveis, cuidado sempre para não derrubar alguma coisa ou não cair em cima de algo. Então tenha essa preocupação de preparar um espaço em que você consiga se movimentar tranquilamente. Avise pessoas aí do seu convívio, pessoas que moram com você, que você vai fazer a sua prática, pois é muito importante que no momento da prática você esteja tranquila e que ninguém te atrapalhe, ninguém te incomode, ninguém te procure nesse momento. Então avise essas pessoas e você pode inclusive convidá-las a fazer uma aula com você, pois mesmo que elas não continuem depois fazendo, só de fazer uma aula elas vão entender essa necessidade de você precisar ter esse momento só para você, e aí vai ser muito mais fácil delas respeitarem inclusive esse seu momento, esse seu espaço. Procure usar sempre roupas leves, roupas mais soltas e que deixem que você se movimente. É muito importante você ter liberdade de movimento e não ter nada muito ali agarrado, muito apertado, para que isso não tire a sua concentração e não atrapalhe a sua prática. Prepare uma superfície macia e que caiba o seu corpo inteiro, inclusive deitado. É muito comum no yoga nós termos os tapetinhos de yoga, que são mais ou menos 60 e poucos centímetros de largura e tem aí uns com 1,70 m, 1,90 m de comprimento, né? Ele abre e vira um tapetinho compridinho. Um desse daqui você consegue a partir aí de uns 30, 40 reais. Um mais simples, esse daqui mesmo ele é bem simples, e com um pouco mais de dinheiro você consegue um até mais grossinho ou de um material diferente. E é bem bacana esse porque você consegue inclusive transportar caso você queira fazer sua prática em locais diferentes. Ele é mais fácil de levar de carro e tal. Outra opção, e que eu super recomendo, é o que eu mais gosto, são os tatames de EVA. Então, esse aqui é um exemplo, ó. Ele tem 1 por 1 e ele vem com esses encaixes, então você consegue emendar um no outro. E aí eu recomendo que compre pelo menos 2, porque 2 você consegue fazer a prática tranquilamente. Você vai deitar, ele vai abranger ali o seu corpo todo, e para guardar ele é estreitinho, é fininho. Você consegue colocar ele atrás aí de algum móvel, em algum lugar você desencaixa, junta os dois e guarda. Então fica bem prático também, se você for sempre praticar
em casa ou se tiver condições de comprar o tatame e o tapetinho, eu super recomendo o tatame. Ele vai trazer mais conforto e mais segurança. Uma placa de tatame dessa você consegue na faixa aí de uns R$30 a placa, então as duas placas vão sair por volta dos R$60. Caso você já queira iniciar e ainda não tenha, você pode ver algum tapete que seja um pouco mais macio e grande. Você pode também utilizar colchonetes, esses de ginástica mesmo. Claro que quanto maior, melhor. E é muito importante você só tomar cuidado para não ser algo que escorregue, né? Durante a prática, nós fazemos vários movimentos às vezes de pé e se ele escorregar, você pode aí se machucar. Então o principal cuidado com isso, que não escorregue. E fora isso, o importante é que ele abranja aí o seu corpo todo, mesmo deitado, certo? Fora isso, eu vou recomendar aqui mais 2 itens que valem muito a pena, principalmente se você for iniciante. O primeiro é o tijolinho de EVA. Ele é um cubinho mesmo, como se fosse um tijolo, e também é de EVA. E para que ele ajuda? Tem algumas posturas, por exemplo, a gente está de pé e eu peço para descer e levar a mão no chão. Se você não chega ainda com a mão no chão, você pode usar ele como apoio. Então você apoia ele no chão e aí apoia a mão nele. É como se você subisse ali o nível do chão, facilitando o seu exercício. E como ele tem 3 tamanhos, né, diferentes, ele tem esse tamanho, esse e esse, você consegue inclusive ir evoluindo no exercício. Às vezes numa primeira aula você tem que usar ele assim, aí numa segunda aula, um pouco mais para frente, você consegue já deitar ele, depois deitar nessa posição fica um pouco mais baixa, até que você elimina ele e não precisa mais. Então é bem legal, é bem bacana utilizar ele para ir tendo essa evolução e para facilitar até a sua prática. Outra coisa bem legal é uma faixa. Eu peguei aqui, isso daqui é uma faixa de luta que eu tenho há muitos anos e uso até para várias outras coisas, mas não precisa ser necessariamente uma faixa dessa. Qualquer pano, tecido, corda, qualquer coisa que você consiga utilizar para laçar e segurar. E não precisa nem ser tão comprida. Essa daqui ela tem 2 metros, mas um pedacinho assim às vezes já te ajuda. Por quê? Às vezes eu dou um exercício e eu falo, por exemplo, para tentar levar as mãos lá nos pés. E aí se você não chega ainda com as mãos lá nos pés, você pode usar a faixa para laçar o pé e aí você usa ela de apoio. Muitos exercícios você ter esse apoio facilita bastante no exercício. E a faixa ela é muito boa e ela ajuda muito também, até um ponto que você não vai precisar mais dela. Aos pouquinhos você vai treinando, vai evoluindo e você não vai precisar mais dela, mas no início é bem bacana, é uma opção bem legal. Uma última que eu não preciso demonstrar aqui é um cobertor. No final de toda a aula a gente faz um relaxamento profundo, chama-se Yoga Nidra. Nesse relaxamento é muito comum o corpo esfriar, fora que nós deitamos no chão, né? Claro, com uma superfície por baixo do corpo, mas nós deitamos no chão, que às vezes está um pouquinho ali mais frio. Então é muito comum pessoas terem frio nesse momento. E como ele é um momento de relaxamento, o ideal é que a pessoa não esteja com frio, não esteja ali contraída. Então, se você é uma pessoa que costuma ter frio, ou se você começou a praticar numa fase aí de outono, de inverno, é muito bacana também você ter ali do lado e experimentar. Tem gente que não gosta, eu particularmente nunca utilizei cobertor, porque eu naturalmente sou meio calorento, eu costumo ter calor, mas se você costuma já ter frio, ou se quiser deixar ali do ladinho, caso você precise, é uma opção bem bacana também. Evite comer pelo menos 2 horas antes da sua prática. Fora a prática ter ali a sua parte física, a gente movimenta muito a energia no corpo. E se você tiver comido muito perto da prática, essa movimentação energética, ela pode trazer ali desconfortos, enjoos ou até mesmo risco aí de uma congestão. Então é muito importante você dar aí um período aí de pelo menos 2 horas, principalmente se for uma refeição maior, aí uma refeição principal da prática. É bem importante e também evitar tomar muita água antes da prática.
uma para não ficar te dando vontade de fazer xixi, e outra porque a água, querendo ou não, também vai encher um pouquinho ali o seu estômago e pode trazer desconforto. Então água pelo menos 30 minutos antes da aula e refeições, comida, 2 horas antes da aula. É bem importante, e evitar também tomar água durante a prática. É muito comum, eu vejo como em atividades físicas, né, as pessoas fazem muito isso, de levar uma garrafinha. Muita gente faz no yoga, só que no yoga não é bacana por causa dessa movimentação energética, por causa às vezes da temperatura corporal. Algumas práticas aquecem muito o nosso corpo, e aí você pega uma água ali em temperatura ambiente ou até mesmo gelada, dá um choque térmico. Então é bem bacana também, já desde o início, se acostumar a fazer a prática sem tomar água durante a prática, e evitar tomar um pouco de água meia hora antes e também meia hora depois. Como eu falei, a gente mexe com temperatura de corpo, mexe com um monte de coisa, e é bacana dar um tempinho aí antes e depois da aula também. Bem importante também, vá ao banheiro antes da aula, para não te dar vontade, como a aula tem uma duração aí de 1 hora, para não te dar vontade de ir no banheiro durante a prática e não interromper a fluidez da sua aula. Vá no banheiro antes de começar a sua aula. Como eu falei aqui no canal, eu vou disponibilizar 20 aulas. E é muito importante que você assista na ordem, da primeira até a 20ª. Por quê? Primeiro que elas têm uma ordem lógica, onde eu vou ensinando coisas fundamentais nas primeiras aulas, que você vai precisar, às vezes, para fazer exercícios das outras. Então, uma aula 3, 4, eu pego e falo, vamos fazer tal exercício de respiração, mas você já tinha que saber respirar, e eu ensinei a respirar numa aula anterior. Então é bem importante você pegar na ordem certinha, que vai ficar muito mais fácil de você acompanhar, principalmente se você é iniciante e nunca teve contato com nenhuma prática de yoga. Se você está gostando das dicas, já clica aí no gostei, que assim você ajuda no crescimento do canal e ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, para um pouquinho e se inscreve, e também ativa o sininho, pois assim você sempre vai ser avisado quando eu postar um vídeo novo. E calma, não vai embora não, que ainda tem dicas valiosas, só mais um pouquinho. Não seja muito exigente com você mesmo, pois cada um tem suas particularidades, suas diferentes dificuldades, suas facilidades. Então é muito importante você respeitar as suas, respeitar o seu tempo, respeitar o seu corpo. Não se compare com outras pessoas, não se compare comigo. Lembre-se que eu pratico já há muitos anos, lembre-se que eu vivo disso, e mesmo assim eu ainda tenho as minhas dificuldades, ainda tenho muito que aprender e a evoluir também. Então cuidado para não se sabotar, não ver às vezes ali eu peço para descer e colocar a mão no chão, e você vê que eu chego com a mão no chão. Às vezes você tem algum amigo, alguém que faz, e chega, e você ainda não chega. Não tem problema, vai tudo no seu tempo, e aos pouquinhos, com calma, você vai conseguindo evoluir, e uma hora você chega lá com a mão no chão. Porém, cuidado para não confundir isso que eu falei com fazer corpo mole. No yoga nós sempre incentivamos a superação e a melhoria contínua. Então você não deve se comparar com outras pessoas, mas você deve sempre procurar evoluir, procurar melhorar. Então se, por exemplo, eu passei lá um exercício para você flexionar lateralmente, se o seu máximo for aqui e você chegou no seu máximo, tá ótimo. É perfeito, você vai sentir ali todo o efeito, e aos pouquinhos, com mais tempo, você vai conseguir descer mais. Agora, se o seu máximo é aqui embaixo e você parou antes, aí que não é legal. Então é sempre importante você dar o seu melhor. Não compare o seu melhor com o melhor de outras pessoas, mas procure sempre dar o seu melhor, e não só aqui nas aulas, mas em tudo na vida. Agora vamos falar o que mais pega as pessoas na hora de fazer uma prática, principalmente por vídeo: a disciplina. A disciplina é essencial em tudo na vida, porém, com as aulas em vídeo você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Primeiro porque as aulas são gratuitas e nós tendemos a desvalorizar coisas gratuitas. E não se engane, isso daqui é gratuito, mas é uma aula normal. Claro que tem a diferença de você não estar sendo assistida e corrigida por mim durante a aula, mas a aula que você vai fazer aqui por vídeo é igualzinho a uma aula que você
faria presencialmente. Eu não estou deixando de dar nada nessas aulas em vídeo por serem aulas em vídeo, então não se engane quanto ao valor que essa aula pode agregar na sua vida. E o vídeo tem aquele problema dele estar sempre ali disponível, então às vezes qualquer coisinha é motivo para não fazer, porque eu posso fazer depois, posso fazer amanhã. Então é muito importante para você não falhar, você colocar, estipular dias e horários para suas práticas e lidar com aquilo como se você realmente tivesse que ir até uma escola, como se você realmente estivesse pagando por aquilo. Porque quando você encara dessa forma, é muito mais fácil de você criar o hábito, criar ali a sua rotina e se policiar para fazer as aulas todas as vezes. Lembre sempre também do motivo pelo qual você está fazendo as aulas. Não sei se você já viu algum vídeo falando dos benefícios que a aula de yoga pode te trazer, se você já fez uma aula e sentiu os benefícios na pele. Porém, lembrar desses benefícios é sempre bacana, porque também vai te motivar a voltar a fazer a aula. Uma opção também é você procurar alguém que faça com você. Mesmo que a pessoa não consiga fazer no mesmo local que você, mas às vezes você consegue combinar, vamos fazer aula toda terça e quinta às 8 da noite. Você faz aí da sua casa, eu faço da minha, e no final da aula a gente troca ideia, a gente liga e conversa como que sentiu, o que sentiu ali durante a aula. Isso muitas vezes é bom, porque quando você se compromete com outra pessoa, a chance de você ter mais compromisso com aquilo, um comprometimento maior com aquilo é muito maior, a chance disso acontecer é muito maior. Porém, só cuidado com a escolha dessa pessoa, porque se for uma pessoa que fura muito, aí pode ser que ela até te atrapalhe, porque às vezes você conta com aquela pessoa e aí ela pega e não faz um dia, e aí você, ela não fez, eu não vou fazer. Então só cuidado com isso, né? Tenha em mente que a sua prática ela também é sua, então independente se a outra pessoa vai fazer ou não, é importante você fazer, você ter o seu compromisso, mas se você conseguir alguém que te acompanhe nessa, eu garanto que vai ser muito mais prazeroso para as duas ou mais pessoas. Então é uma opção bem bacana também. E esse foi o vídeo de preparação, espero que você tenha gostado, compreendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo do vídeo que eu vou responder todas, eu vou ler, acompanhar todos os comentários e vou responder. Eu garanto que com essas dicas vai ficar muito mais fácil de fazer as aulas, elas vão fluir muito melhor, porque menos coisas ali podem interromper agora a sua prática. Caso você tenha algum problema de saúde, alguma condição de saúde diferenciada, é importante que você veja mais um vídeo que eu fiz falando sobre os principais problemas de saúde que a gente encontra ali na escola, que precisam ter um acompanhamento ali um pouquinho especial ou um cuidado especial na hora da prática. Então eu fiz um vídeo explicando esses problemas, explicando quais são os cuidados de cada problema. E se você tiver alguma questão de saúde, é muito importante que você veja esse vídeo também. Eu vou deixar ele no card aqui em cima e na descrição desse vídeo. E no card e na descrição você também encontra o link da primeira aula que eu postei. E se você não tem nenhuma questão de saúde, pode fazer a aula tranquilamente e nos vemos lá na aula então. Uma ótima prática para você, nos vemos no próximo vídeo. Prakriti!